Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro, neste domingo 14 de janeiro de 2024. E no programa de hoje vamos desbravar o nosso Brasil numa viagem ao estado de Mato Grosso, considerado o celeiro do agronegócio. Vamos mostrar a importância desse setor que tem impulsionado o desenvolvimento econômico de muitas cidades aqui da região. E ainda os indicadores da Associação Brasileira de Proteína Animal, que mostram um aumento nas exportações de ovos e carne de peru. No mercado pecuário, a Scott Consultoria analisa os principais fatores que devem impactar na produção e no consumo da carne bovina. E em Brasília, a Frente Parlamentar da Agropecuária já articula a derrubada dos 14 vetos do presidente Lula ao projeto que flexibiliza o processo de análise para a utilização de novos agrotóxicos no Brasil. Fique conosco, o Fator Agro já está no ar. E a gente já abre esta edição do Fator Agro mostrando como o agronegócio pode impulsionar a economia de uma cidade. Eu falo aqui de Nova Mutum, em Mato Grosso, uma cidade jovem, emancipada há cerca de 35 anos, com um pouco mais de 70 mil habitantes. Mas quando se trata em números da economia, desponta no ranking nacional, em 7º lugar na produção agrícola. São cerca de 6 bilhões de reais que circulam por ano. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o prefeito do município de Nova Mutum, Leandro Félix, que vai falar um pouco mais sobre como é administrar uma cidade como essa. Prefeito, pode chegar um pouquinho mais para cá. Fala pra gente, tudo vai bem quando a economia vai bem, mas precisa de uma boa administração, né? E quando se trata de um município como Nova Mutum, de que forma o agronegócio impulsiona a economia, o desenvolvimento da cidade? Perfeito, né? A Nova Mutum é uma cidade muito jovem, né? 35 anos, mas com potencial econômico muito grande e contribui muito para o Brasil. E administrar uma cidade como Nova Mutum, embora ela tenha uma economia forte, mas é uma cidade grande, um território de quase 1 milhão de hectares, e a sua área total. E nós temos aqui, os nossos ônibus escolares circulam praticamente 6.600 quilômetros todos os dias para buscar os alunos e levar de volta para casa. Então, isso dá para ter uma ideia o tamanho do nosso território, né? E é claro, uma cidade que cresce muito, né? Uma cidade com 35 anos, nós estamos aí com praticamente 70 mil habitantes. Então, nós temos que nos esforçar muito para a construção de escolas, creches, né? Investir muito forte na saúde e principalmente a segurança também, para ter um ambiente muito seguro para atração de empresas, né? Nós estamos vivendo um momento muito forte da nossa economia, do agronegócio, né? E nesse momento, né, o estado de Mato Grosso, e principalmente aqui em Nova Mutum, a gente vive uma segunda fase que é da industrialização. Então toda essa nossa produção que é feita aqui na cidade, que também ela possa ser processada aqui para poder gerar emprego, poder gerar renda e novas oportunidades para todas as pessoas que venham aqui para a nossa cidade. Inclusive, a cidade de Nova Mutum, ela é um grande polo industrial e não é de agora, né? Desde os primeiros anos, desde que foi emancipada, grandes multinacionais vieram aqui para a região, a exemplo da Mary Lois e hoje BR Foods, temos também a Cooper Valley. Quais as principais empresas que o senhor destaca que chegaram primeiro e as grandes empresas que hoje estão aqui? Isso é pelo fato da gente ficar um pouco distante dos portos, né, aproximadamente 2.000 quilômetros dos principais portos, Santos e Paranaguá. Então logo a cidade também teve que buscar alternativas para converter a produção aqui. Então começou a produzir milho, soja e tal, mas
trouxe também aqui o frigorífico. Então, você deu exemplo que hoje a BRF, que praticamente hoje, diariamente, aí, abate mais de 300 mil aves, só a unidade aqui de Nova Mutum. Temos o frigorífico Excelência, que é de suínos, aproximadamente 2.200 suínos que são abatidos todos os dias. Então essas duas indústrias elas são um pouco mais antigas aqui da cidade. Mas nós temos também agora a Bunge, que já está processando o soja, né, já fazendo o óleo do soja, o biodiesel. Nós temos também aqui já a etanol, usina de etanol em Pasa, já processando, fazendo o etanol do milho, então com a capacidade muito grande de processamento. Temos agora já indústrias instalando, inaugurou o ano passado, 2023, e agora 2024 inaugura uma outra indústria que vai fazer o processamento do caroço de algodão, fazendo óleo. Então tudo isso gera uma nova cadeia de oportunidades, né? Que aí produz, claro, farelo de soja, que vai para farelo do milho, que tudo isso também usa na ração dos animais, gerando também uma nova oportunidade de negócio, que vai a proteína, que vai para o suíno, para a ave, para o gado e tal, que isso fortalece a produção dessas novas atividades, que isso, claro, exporta alimento para todo o Brasil. Nova Mutum também foi considerada entre as 50 cidades, né, entre as primeiras cidades ali, as principais, onde você tem a melhor condição de vida, os melhores lugares para morar no Brasil, entre cidades de até 50 mil habitantes, não é isso? Seria também a questão da geração de emprego, porque com tantas multinacionais, tantas indústrias, muita gente de fora deve vir para cá, né? Isso, com certeza, né? A cidade é uma cidade boa de se morar, né? Então aqui as escolas são escolas de extrema qualidade, o ensino é um ensino de qualidade, né? Todos os nossos professores, alunos, todo o sistema nosso é com apostila, é um sistema de ensino muito eficaz, tanto é que Nova Mutum foi premiada no estado de Mato Grosso como uma cidade que mais, no programa Educa Mais MT, Nova Mutum foi premiada, as nossas escolas, justamente pela forma como é trabalhada. As estruturas são estruturas de qualidade, o material de qualidade, todos os alunos recebem os seus materiais, a gente não faz distinção de pessoas aqui. Todos os nossos alunos da escola municipal, são aproximadamente 10 mil alunos, todos eles recebem o seu material escolar todos os anos. Escolas rurais, inclusive, né? Escolas rurais, todos eles são contemplados, então, tanto é que as nossas escolas rurais também têm grandes resultados, né? E justamente pela forma como trabalham, os professores são qualificados, né? Na área da saúde também há um investimento muito forte, a gente investe mais de 28% a 30% na saúde, educação também é 32% a média de investimento. E aí uma cidade segura, né? E isso, claro, gera oportunidades, porque vem novas empresas, gera oportunidade de emprego, né? E o grande desafio nosso, é claro, é justamente trabalhar numa política forte de programas habitacionais. É o que nós estamos fazendo nesse governo e estendendo, criando um ambiente de uma política contínua de habitação, para que realmente as pessoas que aqui venham buscar oportunidades para construir um futuro. Qual é a principal região de pessoas que migram aqui para o município? A principal é da região norte-nordeste, né? Então do sudeste, sul e sudeste é um pouco menos, né? Mas a maioria da região nordeste. E então realmente a gente procura equalizar entre essa procura, o trabalho que aqui é ofertado, para que o poder público possa oferecer também para o cidadão. O serviço público realmente chega para cada cidadão e de uma forma com muita qualidade mesmo.
E qual a sua expectativa agora para o ano de 2024, né? Nós tivemos a reforma tributária sendo aprovada no final de 2023. Como que o senhor vê isso para a economia do município, entrando também nessa nuance do agronegócio? 2024 a gente já começou o ano com, assim, muito com o pé no chão mesmo, né? Embora é um ano de final de ciclo, um final de gestão, mas é um ano que traz uma preocupação para a gente também, porque aqui a safra desse ano, ela talvez não vai ser da forma que a gente gostaria, porque a gente sofreu com o clima, com a falta de chuvas. Então eu acho que esse ano vai ser um pouco, a gente tem que ir com muito cuidado mesmo, né? Então mas o agro é forte, venceu muitas adversidades no passado. Eu tenho certeza que os produtores vão vencer esse momento, nós vamos vencer junto esse momento. Agora, claro, há uma preocupação, principalmente da minha parte, acredito de muitas pessoas, em relação a essa questão da reforma tributária, porque o município é um município que produz muito, né, e que exporta alimento para todo o Brasil e para o mundo, né? E a gente tem um crescimento muito rápido, e temos agora a duplicação da BR-163, que é o principal corredor de escoamento dos grãos, que essa duplicação chega até Nova Mutum esse ano. Tem a ferrovia, um terminal rodoferroviário que chega até Nova Mutum também, até o final de 2027. Então, ou seja, muitas coisas boas para acontecer, expectativas de coisas boas que vão trazer grandes avanços na economia. E isso deixa a gente também de uma forma com esperança, com vontade e força para trabalhar, mas também com a preocupação, porque o governo federal teria que corresponder com esse crescimento, ou isso que esse momento que a gente está vivendo, né? Tanto é que em escola, só nesse mandato, nós, entre creche e escola, está praticamente 8 escolas sendo construídas nesse mandato. Então a gente preparando todo um caminho para o futuro, para esse crescimento, né? Então, E isso não seria possível se o agronegócio não fosse tão forte aqui, né? Exatamente, isso não seria possível, né? O agronegócio, ele traz muitas outras atividades que complementam, né? Então vem a indústria aí é o comércio que é fortalecido, né? Nós já lançamos no final do ano passado um distrito industrial, e agora esse ano, já início do ano, nós adquirimos uma área de 100 hectares para um novo distrito industrial. Então a gente já está programando a cidade, planejando a cidade aí para mais de 30 anos. E realmente um planejamento muito estratégico, pé no chão, para que a cidade cresça de uma forma muito ordenada. Então, e justamente tudo isso, a mola propulsora é o agronegócio. Perfeito. Prefeito Leandro Félix, muito obrigada pelas informações, por falar conosco. A gente segue agora para o nosso Giro de Notícias. A Frente Parlamentar da Agropecuária já articula a derrubada dos 14 vetos interpostos pelo presidente Lula ao projeto que flexibiliza o processo de análise para a utilização de novos agrotóxicos no Brasil. A aprovação do texto era tratada como prioridade pela bancada ruralista na Câmara e no Senado desde 2022. O presidente da frente, o deputado Pedro Lupion, já anunciou que vai mobilizar sua numerosa bancada para reverter os vetos. Como o Congresso Nacional está em recesso, a avaliação de derrubada ou manutenção dos vetos só poderá ocorrer a partir do dia 2 de fevereiro, em uma sessão conjunta de deputados e senadores. Depois do dia 3 de março, esse veto passa a trancar a pauta. Um levantamento realizado pelo CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, indicou que os preços do café arábica estão caindo no início do ano, o que reforça a baixa liquidez doméstica. O indicador CPEA Exalc do tipo 6, bebida pura para melhor,
teve uma queda de 3,6% nos primeiros dias do ano. Ainda de acordo com o CPEA, a pressão sobre os valores é por conta da melhora do clima em regiões brasileiras produtoras de café arábica. Chuvas consistentes foram verificadas no Cerrado Mineiro e em áreas da zona da Mata Mineira. Os negócios que envolvem café ainda estão lentos e muitos vendedores e compradores estão afastados do mercado spot nacional. Acredita-se que nas próximas semanas o movimento melhore. Os preços do boi gordo estão relativamente firmes no início do ano. Pesquisadores do CPEA apontam que o aumento das vendas nos últimos meses de 2023 auxiliou na seca do montante disponível de carne bovina no mercado doméstico. As negociações de animais para abate começaram a ganhar movimento nos últimos dias. Para os vendedores, a dificuldade de segurar os animais nas regiões em que chuvas estão mais frequentes e para os compradores a necessidade de demanda fomenta as compras. E a gente segue ainda desbravando o estado de Mato Grosso, que lidera o ranking nacional de faturamento no campo. Fechou 2023 com uma receita de 184 bilhões de reais. Mas por onde é feito o escoamento de toda essa produção? Olha, apesar dos avanços significativos no setor, o estado enfrenta desafios logísticos e não conta com estradas eficientes para garantir o transporte rápido e seguro dos produtos até os centros de distribuição e portos de exportação. E nós estamos num trecho da BR-163, uma das principais rodovias responsáveis pelo escoamento de grãos, bem na entrada da cidade de Nova Mutum, onde está sendo construído aqui um viaduto para viabilizar toda essa logística. Ao meu lado, o vereador Maciel, que vai trazer mais detalhes sobre os recursos que foram destinados para a construção desse viaduto. Bom dia, Maciel. Obrigada por falar conosco. Bom, trata-se de uma obra que está sendo custeada pelo município, mas que acontece em uma rodovia que é responsabilidade do governo federal. Mais uma vez, bom dia. Obrigada pela presença. Bom dia, Berenice. Bom dia aos espectadores do Fator Agro. Exatamente. Nós estamos aqui no local, uma rodovia federal, onde 35 anos de emancipação do município não houve nenhum apontamento, nenhuma preocupação com os governos que por este Brasil passaram. Sabemos que essa é a principal via de escoamento de grãos, de passagem, uma das mais importantes do Brasil, a BR-163, e o município de Nova Mutum arriscava vidas de trabalhadores que, ao atravessar do oeste para o leste, colocavam suas vidas em risco, e sentindo essa necessidade, sentindo a precariedade que aqui se apresentava, muito pelo, não só falando da questão da segurança, mas também da questão de investimentos, o nosso executivo teve muita coragem, né? Tivemos que fazer aí uma via sacra em Brasília, ainda na época do governo Bolsonaro, do qual nós somos muito gratos por terem entendido, por terem aberto mão dessa atribuição e o município poder então assumir. E é claro, a Câmara de Vereadores é sempre muito parceira, até porque são 22 milhões que está sendo investido aqui. Nós estamos, portanto, dando vida a uma outra região deste município que já começou a fomentar o loteamento comercial, que, portanto, já existia as primeiras indústrias do município. Até então, boa parte da mão de obra do município de Nova Mutum concentra-se aqui, mas são vidas que até então são colocadas em risco no momento desta travessia. Ficava aqui uma região, uma roleta russa, onde as pessoas, os veículos dividiam ali, portanto, o espaço. No sentimento de resolução e entrega, o Executivo Municipal, também com a Câmara, tentou e está, graças a Deus, aí, podendo avançar, e muito em breve a gente vai conseguir entregar aí essa obra tão importante, não somente para o município de Nova Mutum, mas para todo o Brasil. Tudo isso em volta do nosso agro, né? Em volta do homem do campo, que tanto trabalha e faz desse Brasil, com toda a dificuldade que tem, ser uma grande potência e uma grande referência, graças ao Mato Grosso e principalmente a esse belo município que é Nova Mutum. Pois é, um recurso de 22 milhões de reais do município
o que faz girar a economia aqui é o agronegócio e movimenta setores da construção civil, como a gente está vendo aqui, e inclusive empreendimentos imobiliários visando abrigar ali as novas indústrias que estão chegando a todo momento aqui no município. Isso mesmo, Berenice. E levando essa temática em questão, nós recebemos a doação de uma área de 50 hectares há pouco tempo atrás da família Pinardi, e esta área foi toda direcionada para um programa de loteamentos industriais do município. Esse trabalho está sendo feito através de edital, para que se possa levar em consideração as empresas que atendem aos determinados critérios e fazendo aí, portanto, a sua aquisição muito abaixo do valor de mercado. E essa primeira inserção desse primeiro loteamento já nos abriu condições de fazer uma nova aquisição de mais 100 hectares na região norte, essa, portanto, primeira na região sul, e na região norte mais 100 hectares que também estarão sendo disponibilizados através de editais, com critérios para aquisições de empresas que já existem aqui no município. Nós temos empresas aqui no município hoje tem 35 anos de emancipação, empresas que estão ao longo desse tempo, desse período, que ainda não possuem a sua sede própria, o seu terreno, o seu local ali para investimento, gerando empregos, gerando divisas. E o município de Nova Mutum, juntamente com os programas habitacionais, vem lançando aí, portanto, 2 programas de loteamentos industriais. Nós estamos passando agora, Berenice, uma fase de transição aqui em Mato Grosso, não somente na questão produtiva, como também industrial. Em Nova Mutum, já pegando esse ápice, já sabendo para onde se direcionar, já está preparando para este grande momento. Em breve nós estaremos recebendo aqui uma grande ferrovia, nós estaremos recebendo aqui um boom populacional. São 10 escolas do município que já estão sendo construídas, o viaduto, o loteamento industrial e também os programas habitacionais. Não dá para ficar parado no tempo, como se fosse se a gestão do Brasil tivesse como referência, digamos, a gestão de Nova Mutum. Nova Mutum é uma referência do Brasil, é um Brasil que dá certo. Como se o Brasil, no nosso executivo do Brasil, tivesse aí uma força de vontade de entrega igual é a gestão de Nova Mutum. Pois é, o que a gente percebe, né, que uma cidade como essa parece que está fora da curva em fator do agronegócio que movimenta a economia. A gente sabe que está vivendo um período de um governo, o governo do presidente Lula, onde os investimentos no Brasil, o pessoal pisou no freio, mas aqui continua a todo vapor. Nós acreditamos nessa nação, nós acreditamos que é possível melhorar essa nossa realidade, apesar de toda essa dificuldade que nós estamos passando. Você está vendo aqui agora o tempo nublado, mas nós tivemos um período de seca prolongado. E fazendo uma breve comparação de período, nós nesse período de seca, Berenice, estamos mais em pânico do que em época de pandemia, porque na pandemia nós tivemos ali uma resolução através das medidas financeiras tomadas pelo presidente Bolsonaro, que foram ali os incentivos emergenciais. Nesse momento, vendo que o agro está passando por uma grande necessidade de apoio, o governo federal, que inclusive tem um ministro aqui da nossa região, cuida da agricultura, não pontuou nenhuma medida para socorrer o agro. Nós vemos aí, nós estamos contando com grandes percas significativas que vai tirar muito dinheiro do comércio, vai tirar muito capital das famílias, e não vemos um movimento vindo do governo federal para que possa socorrer não vou falar não possível, essa eminente dificuldade financeira que nós vamos passar nessa região. Mas nós acreditamos primeiramente porque nós trabalhamos, e quem trabalha entrega. Então Nova Mutum, o governo de Nova Mutum, o governo de Mato Grosso tem trabalhado sim fora da curva. Por quê? Porque nós temos que transformar essa região numa região que dá certo, não se baseando nesse Brasil que muito apenas consome relacionado ao governo federal e poucas resoluções se entregam. Aqui nós temos uma realidade de entregar, uma realidade de fazer diferença, partindo lá dos princípios básicos da educação, da infraestrutura e da segurança pública. É isso que a população precisa para poder alavancar. Partindo daí, nós entregamos o que é necessário, o que é o básico, a sociedade por si faz o necessário para que continue crescendo. Excelente. Obrigada, viu? Conversamos aqui com o vereador Maciel Souza. Que bom seria, né, se muitos outros municípios do nosso Brasil fossem assim, seguissem esse exemplo e tivessem a oportunidade, né, de crescimento que aqui as cidades de Mato Grosso têm.
fator, claro, também de um solo, uma qualidade privilegiada, um clima, né? Bom, quero lembrar a vocês que na semana que vem nós vamos trazer uma reportagem especial sobre o município, inclusive falando sobre a colheita da soja, como isso vai impactar o setor imobiliário da cidade. E tá vindo chuva. Vamos para o intervalo comercial. E a Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou nesta semana os números das exportações em 2023 de ovos e carne de peru. Mais detalhes com o repórter Alan Pitts. Levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, mostram que as exportações brasileiras de ovos, incluindo todos os produtos entre in natura e processados, encerraram o ano de 2023 com um total de 25,4 mil toneladas embarcadas, número que supera em 168,1% o total exportado no mesmo período do ano passado, com 9,5 mil toneladas. Em receita, o aumento foi de 182% em relação ao ano passado. Ao todo foram obtidos 63,2 milhões de dólares em 2023, contra 22,4 milhões no ano anterior. O Japão foi o grande comprador internacional dos ovos produzidos no Brasil, com um total de 10,3 mil toneladas em 2023. Em seguida estão Taiwan, com 5,3 mil toneladas, e Chile, com 2,8 mil toneladas. O presidente da BPA, Ricardo Santin, explica sobre os principais fatores que contribuíram para o resultado positivo. O ano de 2023 encerrou com boas notícias para o setor de postura comercial do Brasil. Se comparado com as exportações de 2022, que foram 9.400 toneladas, em 2023 crescemos para 25.404 toneladas exportadas, um percentual de 168,1% a mais do que o mesmo período no ano anterior. Se olharmos as receitas cambiais, elas cresceram 182%, totalizando 63,2 milhões de dólares exportados, especialmente para Japão, Taiwan, Chile e outros mercados. Aliás, Japão e Taiwan fizeram suas importações crescer, especialmente puxadas pelo episódio de influenza aviária que afetou seus plantéis. Taiwan no primeiro semestre do ano e o Japão agora, no final do ano, também tendo problemas com a influenza aviária. Lembrando que o Brasil, apesar de ter chegado a influenza aviária em nosso território em aves silvestres, não chegou na produção. E a produção comercial de ovo, de postura, manteve-se longe desse vírus. Isso por isso que o Brasil foi chamado a exportar, exportando mais de 1% do que a gente produz. 99% do que produzimos fica na mesa dos brasileiros, mas se 1%, que cresceu 168% em volume, 182% em receita, trazendo mais de 60 milhões de dólares para o setor, ajudaram a equilibrar o setor na produção, no custo de produção e manter o ovo acessível para os nossos brasileiros. Esperamos que agora, no ano de 2024, que já inicia com boas perspectivas, a manutenção dessa cultura exportadora do setor de ovo e de postura, que vai fazer com que a gente consiga crescer mais ainda e ser, naturalmente, complementar na produção de vários países no mundo. As exportações brasileiras de carne de peru também fecharam o ano de 2023 em destaque, com alta de 17,8%. Ao todo, foram exportadas 69,8 mil toneladas do produto avícola no ano passado, contra 59,2 mil toneladas em 2022. As vendas geradas ao longo dos 12 meses de 2023 geraram receita de 201 milhões de dólares, resultado 6,2 maior que o total do ano anterior. Em contrapartida, o maior importador da carne de peru produzida no Brasil, o México, importou em 2023 16 mil toneladas, número 4% menor em relação ao ano anterior. Em fluxo positivo, a África do Sul importou 12,9 mil toneladas, mais 38%,
e a União Europeia 10,8 mil toneladas, mais 239%. 17,8% foi o crescimento das exportações de carne do Peru no ano de 2023. Vendemos 69,8 mil toneladas contra as 59,2 feitas em 2022. Esse crescimento de 17,8 é muito positivo, mas também veio com crescimento de receita. Foram mais de 200 milhões de dólares, 6,2% do crescimento da receita cambial das exportações de carne do Peru, que foram principalmente enviadas para o México, mas também para a África do Sul e a União Europeia. Aliás, a retomada das exportações, com aumento das exportações em volume para a União Europeia em mais de 239% e também para a África do Sul em 38%, acena um cenário positivo para o ano de 2024, que deve manter o crescimento das exportações de carne de Peru durante o ano. E a hora de conferir a previsão do tempo para todo o país neste mês de fevereiro. Na região norte, a previsão indica predomínio de chuvas abaixo da média em grande parte da região, mas principalmente norte do Amazonas, Rondônia, Pará e norte de Tocantins, em consequência dos impactos que o El Niño pode causar na região. Chuvas acima da média podem ocorrer em Roraima, Acre e sudoeste do Amazonas. A temperatura média do ar indica a possibilidade de ocorrência de períodos com excesso de calor. A previsão do balanço hídrico indica baixos níveis de umidade no solo em localidades do extremo norte do Amazonas, noroeste do Pará e Roraima. Na região Nordeste, a previsão é de chuvas abaixo da média na parte centro-norte da região, mas principalmente no norte do Maranhão e do Piauí, bem como no sertão pernambucano. Assim como na região norte, as condições de chuva previstas ainda estão associadas aos impactos do El Niño. Porém, no centro-sul da Bahia, a tendência é de chuvas próximas à média histórica, com volumes entre 300 a 400 milímetros no trimestre. Quanto à temperatura do ar, deve ser acima da média histórica em todo o seu território, mas principalmente no interior da região. Na região centro-oeste, a previsão indica chuvas mais regulares em grande parte da região, devido à atuação de possíveis canais de umidade ou da zona de convergência do Atlântico Sul, conhecida como ZACs. Tipicamente se configura nessa época do ano. Além disso, há tendência de precipitação ligeiramente abaixo da média histórica em áreas do oeste do Mato Grosso. O retorno das chuvas na parte centro-sul da região centro-oeste irá favorecer a elevação dos níveis de armazenamento hídrico, favorecendo o desenvolvimento de cultivos de primeira safra nas primeiras regiões produtoras. No entanto, menores níveis de umidade no solo são previstos em áreas pontuais do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na região sudeste, assim como na região centro-oeste, a previsão para o trimestre indica chuvas mais regulares em grande parte do seu território, devido à atuação de possíveis canais de umidade ou da zona de convergência do Atlântico Sul. Esta condição ameniza a temperatura durante os dias de atuação destes sistemas. As temperaturas tendem a permanecer acima da média histórica nos próximos meses. A previsão para o trimestre indica a elevação dos níveis de água no solo devido à regularidade das chuvas, com valores maiores que 70%. Essa condição beneficia cultivos de primeira safra, bem como para lavouras de café e cana-de-açúcar. Entretanto, em áreas do norte de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, as chuvas não serão suficientes para manter os níveis de umidade do solo elevados. Na região sul, a previsão indica maior probabilidade de chuvas acima da média no Rio Grande do Sul. Porém, nos demais estados da região, a previsão é de chuvas mais irregulares, que poderão ser próximas ou abaixo da média histórica. A temperatura do ar deverá prevalecer acima da média histórica em toda a região, exceto no centro-sul do Rio Grande do Sul, onde as temperaturas poderão ser mais amenas devido ao número de dias consecutivos com chuva. As chuvas ocorridas nos últimos meses vão manter os níveis de água no solo elevados,
favorecendo também o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra, além da semeadura e colheita de parte das lavouras. Entretanto, em algumas áreas do Paraná, a redução das precipitações e as altas temperaturas podem afetar o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra. E a gente fala agora sobre o vírus da influenza aviária. No Brasil, o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Agricultura solicitou ao ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, a revogação de uma portaria que liberou eventos como exposições, torneios, feiras e demais eventos com aglomeração de aves. Eu conversei com exclusividade com um dos representantes do Conselho. Vamos conferir. Secretário, muito bom dia. Obrigada pela sua participação aqui no programa Fator Agro. A gente já começa essa entrevista querendo saber o que teria motivado o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Agricultura a pedir mais rigor nas regras contra a influenza aviária. Bom dia a você, bom dia a quem interage conosco, quem nos assiste. Todo mundo sabe que a produção de carne de frango e de ovos são duas atividades muito relevantes para a economia do Brasil. O Brasil é o segundo produtor mundial, o terceiro de frango, mas é o principal exportador. É um setor que emprega nas propriedades rurais muita gente, e é um setor dinâmico, é um setor altamente qualificado, e é um setor que proporciona milhares, centenas de milhares de empregos no chão de fábrica todos os dias. Então, nós temos essa relevância. Só para dar uma dimensão, no estado do Paraná, que tem mais de 21 mil aviários, que abate 9 milhões de frangos por dia, que abate mais de 2 bilhões e 100 milhões de frango por ano, e que emprega quase 100 mil pessoas no chão de fábrica, a gente não pode nunca descuidar dos aspectos sanitários. Então, pela relevância econômica, pela relevância social, nós temos um setor altamente dinâmico que transforma aquilo que é de baixo valor, soja e milho, em mais valor agregado, abastecendo o Brasil e estando presente em mais de 150 países do mundo, com algum naco, algum pedaço de carne aqui do Brasil. O Brasil nunca teve circulação do vírus da gripe aviária, influenza aviária H5N1. E o ano passado, lamentavelmente, houve o ingresso desse vírus no país, detectado, mais de 151 focos. Felizmente, a grande maioria, 149 deles, em aves da natureza, pássaros migratórios, pássaros silvestres, ou lobos marinhos lá no sul, e apenas 2 casos na criação caipira de galinha. Esse vírus não chegou na atividade comercial. Se tivesse chegado, certamente nós estaríamos aqui em maus lençóis no Brasil todo, perdendo mercados, descontinuando exportações e tendo um baita de um prejuízo. Tanto é que, em maio do ano passado, o ministro da Agricultura ele decretou emergência sanitária para a influenza aviária, gripe aviária, no Brasil. E esse decreto ele foi renovado, essa portaria que decreta isso foi renovado em novembro, e nós tínhamos proibido no Brasil inteiro eventos como exposições, torneios, feiras e outros eventos onde pudesse haver a aglomeração de aves, seja passarinhos, seja mesmo galinhas, frangos, seja aves ornamentais e outras formas, como uma forma de inibir o alastramento, a disseminação desse vírus, como parte de uma estratégia de biosseguridade. Só que agora, em dezembro, através de uma portaria, o ministro da Agricultura, ouvindo seu time técnico, ele deu uma flexibilizada nisso. E nós achamos que não é prudente, porque nós estamos ainda em emergência sanitária. E todo o esforço de proteção desse grandioso ativo, ele deve ser continuado duro, para que a gente supere e, quem sabe, logo, logo, a gente possa destravar também esse tipo de atividade aí das pessoas que cuidam de passarinho, de aves ornamentais, etc. Então, nós pedimos, atendendo, inclusive,
todos os órgãos de sanidade do Brasil, através do Fórum Adequado Fonesa, ouvindo os sindicatos das indústrias de produtores de carne de frango, como é o Sindiavipar aqui do Paraná, nós decidimos, de comum acordo, pedir ao ministro que revogue o seu ato, mantendo, por enquanto, sem essa possibilidade de haver circulação de aves dessa natureza. Isso não significa que a gente não entenda o drama de quem vive disso, mas é muito perigoso para uma atividade enorme, uma atividade que produziu mais de 15 milhões de toneladas de carne de frango ano passado e vai crescer mais esse ano. Então, nós entendemos que é uma exposição desnecessária a riscos, visto que ainda nós estamos vivendo numa situação de emergência sanitária para a influenza aviária. Doutor Norberto, com toda a sua experiência, né, à frente desta secretaria no estado do Paraná, por que o senhor acha que o Brasil, pela primeira vez, né, no ano passado, esse vírus da gripe aviária acabou entrando aqui no nosso país? Algum tipo de flexibilização nas regras? A que o senhor atribui isso ter acontecido? Não. É natural e provavelmente, quase com certeza absoluta, foi trazido pela migração de pássaros. Você sabe que há uma atividade intensa, né, entre hemisférios da revoada de pássaros que vão buscar alimentos ou vão buscar reproduzir em outros ambientes. O Brasil tem sido duro desde 2011, né, com medidas de biosseguridade, especialmente para a influenza. Nós mesmos aqui do Paraná já vimos exigindo assim limitação de acesso, o telamento dos aviários, o fechar a porta, a desinfecção de veículos e coisas simples que os agricultores sempre fazem há mais de 12 anos, mas a presença do vírus é meio que natural, era inevitável. Ele está rodando o mundo todo, o mundo, digamos assim, entre aspas, está em pandemia para a gripe, vários países que nunca tiveram essa ocorrência, e o segredo do sucesso está exatamente em ser duro, e não flexibilizar nada, impedir movimentos desnecessários para que não haja esse tipo de alastramento. O ingresso do vírus H5N1 no território brasileiro decorre aí desses movimentos de aves ou de animais entre os continentes. Agora, secretário, vou fazer uma pergunta retórica, mas a nossa audiência também, boa parte, são aqueles consumidores finais que ficam, né, com dúvidas em relação a esse vírus da influenza aviária, né? De que forma isso afeta as aves e se isso também pode oferecer perigo para os seres humanos? Para os animais, especialmente frangos e galinhas, é altamente letal. Ataca o sistema nervoso, leva à morte e dificulta a produção. Então, evitar a disseminação, agir pronta e eficazmente onde surgiu um foco, circunscrevê-lo àquele ambiente, fazer o saneamento desses focos, como a gente fez no ano passado com muito sucesso, é o jeito da gente superar a presença do vírus que circula no Brasil. Para o consumidor, total segurança, mesmo porque, se fôssemos pensar assim mais tranquilamente, ninguém come carne de frango crua. Nenhum problema à saúde humana, muito pelo contrário. A proteína mais barata que nós temos abastece muito bem o Brasil e nós estamos, como disse, presente aí em mais de 150 países do mundo com a nossa força exportadora. Não é à toa que o Brasil se tornou, transformando milho e soja em proteína, em coisas de mais valor agregado. Então, para o consumidor, nenhum risco, zero. Para o produtor lá e para o sistema de produção, a presença do vírus ele é altamente letal, obviamente, se for esse vírus de alta patogenicidade, né? Que tem variantes aí. Então, por isso que a gente reforça sempre toda e qualquer medida tendente a proteger esse ativo, as medidas de biosseguridade. Perfeito. Agora, ainda em relação a esse pedido, encaminhado pelo Conselho Nacional das Secretarias de Estado de Agricultura, os senhores já receberam algum tipo de sinalização, de resposta por parte do Ministério da Agricultura, ou ainda é cedo?
Na verdade, o Ministério acabou respondendo à manifestação dos órgãos de sanidade. Como aqui no Paraná, tem a ADAPAR, tem em todos os estados a Organização Estadual de Sanidade. Ele disse, olha, dá para flexibilizar, não é bem assim, mas nós achamos pouco prudente isso. Na verdade, nós precisamos continuar muito duros no sentido de evitar, como uma estratégia epidemiológica, evitar toda e qualquer forma de aglomeração. E aqui não se trata de um jogo de político, né? Um jogo assim de pressão apenas. Nós entendemos em proteção aquilo que é muito grande, eu repito, para os ouvintes, para você, Berenice, é muito relevante. Vou te dar uma ideia aqui. Produção de frango é a segunda atividade que mais gera valor nas propriedades rurais do estado do Paraná, que é a líder na produção. Então, nós estamos defendendo os interesses dos gaúchos, dos catarinenses, dos paranaenses, dos paulistas, dos mineiros, enfim, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, onde quer que haja produção. Imagina se houver uma descontinuidade de produção de ovos, como houve nos Estados Unidos, e lá quando disputavam a tapa uma dúzia de ovos. A gente não pode brincar com sanidade. Não estou dizendo que o Ministério está brincando. Acontece que o Ministério trouxe para os estados todos um ônus desnecessário. Assim, fica proibido, mas se você quiser liberar, libere. Não é bem assim, mediante estudo epidemiológico. Isso impõe um ônus desnecessário. Por isso, continuar proibindo até que se extinga essa ideia da emergência fará um bem danado à economia do Brasil. Então, só para concluir, a resposta do Ministério da Agricultura já veio e eles não vão acatar o pedido do Conselho, é isso? Não, para a minha manifestação nossa do Conselagre não teve resposta ainda, mesmo porque nós mandamos nesta semana. Para os órgãos de sanidade, ele já veio um ofício formal, dizendo, olha, vamos manter, mas nós estamos exatamente como autoridades políticas que somos, que têm o dever de zelar pela economia rural, pela economia dos nossos estados, defendendo uma posição divergente. Nós queremos que haja exatamente a continuidade da emergência sanitária e, dentro dela, a proibição para a realização de exposições, torneios, feiras, onde possa ocorrer a aglomeração especialmente de aves, né? Frangos, galinhas, e passarinhos, outras formas, que possam ser um vetor, um condutor do vírus aí espalhando uma porcaria que a gente não precisa ter. Ele está no ar, mas não precisa ingressar na nossa produção comercial. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Conversamos, então, com o secretário de Agricultura do Estado do Paraná, o senhor Norberto Ortigara. Até a próxima. Obrigado, Berenice. Um abraço e até a próxima. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas, você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta, temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado, você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o Fator Político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR. Sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente.
E o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, revelou recentemente nas suas redes sociais que está embarcando em uma nova empreitada, o mercado pecuário. Ele pretende produzir, inclusive, em escala global. Quem tem mais informações é o repórter Alan Pitts. Conhecido por sua atuação como fundador do Facebook, Mark Zuckerberg revelou recentemente em suas redes sociais que está embarcando em uma nova empreitada, a pecuária. Sua entrada nesse mercado não é convencional, pois ele está investindo na criação de gado Wagyu, conhecido por ser a raça bovina com a carne mais cara do mundo, além de gado da raça Angus. De acordo com Zuckerberg, os bovinos em sua propriedade serão criados de maneira singular, alimentando-se de cerveja e macadâmia, ambos produtos cultivados em seu próprio terreno. O objetivo declarado por Zuckerberg com esse projeto é estabelecer um novo padrão em qualidade de carne bovina. Ele possui um rancho chamado Kulau, localizado em Kauai, Havaí, onde pretende implementar um sistema de produção local e verticalmente integrado. Ele destacou a importância da alimentação das vacas, mencionando que cada uma consome entre 5.000 a 10.000 libras de comida por ano, o que exige uma grande área dedicada ao cultivo de macadâmia. E é hora de fazer aquele apanhado da semana no mercado pecuário e de grãos, com Pedro Gonçalves da Scott Consultoria. Olá a todos que nos acompanham. Pedro Gonçalves aqui, eu sou engenheiro agrônomo e atuo como analista de mercado da Scott Consultoria. E hoje eu venho falar um pouco sobre os mercados aí, pecuário, e também um pouco sobre o mercado dos grãos, principalmente soja e milho, pensando em segunda safra, e a questão do clima, como que tem impactado para esse ano de 2024. O começo do ano foi um pouco mais compassado com relação à carne bovina, né? Muito porque a população tem a carga de impostos um pouco mais alta no começo do ano, pagamento do IPTU, IPVA, entre outros impostos, também as férias escolares, acabam impactando um pouco no consumo de carne bovina, que veio com uma pressão de baixa para essa semana. Os negócios aí estão mais por volta dos R$240 por arroba para o mercado interno, isso pegando São Paulo como base. O bovino destinado à exportação também sofreu uma queda nos preços para esse início de ano, por mais que o volume exportado esteja muito bom. A gente veio de um recorde para 2023, exportando aí aproximadamente 2 milhões de toneladas de carne bovina in natura, um faturamento de 9 bilhões e meio praticamente. O segundo melhor ano de faturamento, ainda não superou o recorde que a gente teve em 2022, porém o volume veio bastante agradável, né, essa questão da exportação. E para esse começo de ano nós estamos ainda com um volume de exportação muito bom, batendo aí o que a gente tinha para janeiro do ano anterior. Pensando agora para grãos, né, soja e milho, o que a gente está vendo em relação ao El Niño? A gente teve o evento climático El Niño em 2015, 2016, aquele período, nós tivemos aí uma redução da safra total de milho, aproximadamente 21%. Isso impactou nos preços, né, pegando as médias anuais aí de 2015, 2016, um comparativo, uma alta de 61% dessa média de preço pago, isso considerando Campinas como referência para o milho. Já para as estimativas da Conab, né, o relatório foi divulgado aí no dia 10, o primeiro relatório de 2024, nós temos aí as estimativas apontando uma redução de aproximadamente 11%, 10,9% da produção total de milho para esse ano, mostrando que o efeito do El Niño deve sim ser prejudicial para a produção. Também tivemos aí redução de área, que acaba contribuindo um pouco, porém a produtividade acompanhou com uma leve redução também nas estimativas da Conab. E agora é esperar um pouco mais, a gente tem que esperar essa água passar por debaixo da ponte, ver quais serão os impactos, né, durante a safra, né, de segunda safra de milho, que é a nossa principal, né, no caso, e também estamos apontando aí os principais modelagens de questão climática já apontam a laninha começando a surgir já nos primeiros meses do segundo semestre. Então, a hora que o El Niño estiver baixando, o período de neutralidade vai ser mínimo para a volta da laninha já para o final desse ano. Bom, cabe a gente acompanhar os mercados, como estarão a questão da oferta e demanda, para assim ver o impacto em cima dos preços praticados. Porém, deve ser um ano com um custo de produção um pouco mais elevado, principalmente pensando no pecuarista. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado, forte abraço a todos vocês e até a próxima. E o Fator Agro de hoje vai ficando por aqui. Bom domingo a todos e não se esqueça de compartilhar o nosso programa nas suas redes sociais. Uma boa semana que está só começando
E no próximo domingo, estamos de volta, sempre às 9 horas da manhã, aqui no canal Fator Político BR. Até lá! O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o Fator Político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente.